As selvas do mundo, repletas de mistérios e perigos, são palco de descobertas surpreendentes. De refúgios secretos a antigas civilizações, cada ano traz novas revelações. Hoje, apresentaremos as 15 mais fascinantes descobertas feitas nas selvas. Número 15. Esconderijo alemão na selva. Em 1945, o ditador alemão Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun supostamente escaparam por um túnel secreto, deixando para trás corpos de sósias para despistar os aliados. Enquanto Hitler foi declarado morto em 30 de abril de 1945, muitos acreditam que ele fugiu para a Europa e depois para o sul, em direção à Argentina, onde um bunker secreto o aguardava. A Argentina, conhecida por sua associação com o Terceiro Reich, revelou em 2015, através de arqueólogos argentinos, a descoberta de um esconderijo construído durante a Segunda Guerra Mundial, destinado a abrigar nazistas derrotados. Localizado na província de Missões, no norte da Argentina, o esconderijo estava coberto pela vegetação da selva. Dentro dele, pesquisadores encontraram moedas alemãs da era nazista, pratos de porcelana alemã e outros vestígios daquela época trágica. Essa descoberta alimentou rumores sobre a fuga do líder nazista, mas permanece apenas como uma história alternativa. Número 14. Uma cidade perdida. Arqueólogos em Honduras ficaram perplexos ao descobrir uma cidade perdida nunca antes explorada. Aventureiros adentraram as densas florestas do país e encontraram vestígios de uma civilização desconhecida, a Cidade Branca do Deus Macaco ou simplesmente Cidade Branca. Localizada pela primeira vez em 2012, usando a tecnologia LIDAR para mapear a selva, a exploração só ocorreu em 2015. A área repleta de ruínas tomadas pela natureza inclui praças, montes e pirâmides de terra. Os arqueólogos encontraram também vasos, figuras e outros artefatos semelhantes às civilizações pré-colombianas de Mesoamérica. Sob as ruínas, acredita-se haver redes que serviam como sepulturas. A Cidade Branca permaneceu intocada, com indícios de que nunca foi saqueada. Durante anos, exploradores e especialistas falaram sobre uma cidade perdida, frequentemente mencionada em histórias indígenas. Locais próximos à selva falavam de uma casa branca para onde os indígenas americanos fugiram dos conquistadores espanhóis. Até que um explorador chamado Theodore Moore afirmou ter encontrado a cidade em 1940. Moore retornou de sua exploração com milhares de artefatos, mas recusou-se a revelar a localização exata do sítio, temendo saques ou destruição. Ele mencionou que os indígenas lhe contaram sobre uma grande estátua de um deus macaco enterrada nas ruínas. Infelizmente, Moore tirou a própria vida, e a verdade sobre sua descoberta nunca foi revelada. Hoje, arqueólogos acreditam que as ruínas em Honduras podem ser a cidade que Theodore encontrou décadas atrás. Esta cidade perdida permanece envolta em mistério, e ainda há muito a ser descoberto sobre a civilização que a construiu e suas crenças. Levará tempo até encontrarmos respostas para essas perguntas. Número 13. Os túneis de Cu Chi no Vietnã. A história da humanidade está repleta de guerras e derramamento de sangue. Embora esse tempo tenha passado, os resquícios das batalhas ainda permanecem. O Vietnã, um dos muitos países da Ásia que sofreram tempos tumultuados no passado, ainda hoje abriga uma imensa rede de túneis que se estendem por dezenas de milhares de quilômetros sob o distrito de Cu Chi, a noroeste de Saigon. Durante a Guerra do Vietnã, esses túneis foram usados por tropas guerrilheiras comunistas como abrigo temporário, armazenamento de suprimentos e meio de transporte. Eles implantaram armadilhas e realizaram ataques surpresa por toda a área, um sistema incrivelmente eficaz. As forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul precisaram empregar ratos de túnel para entrar nos túneis e relatar armadilhas ou tropas escondidas. A rede inteira de túneis cobre mais de 240 quilômetros, desde os arredores de Saigon até a fronteira com o Camboja. Os túneis têm entradas estreitas e parecem incrivelmente assustadores. No auge da Guerra do Vietnã, esses túneis viram a morte, mas ajudaram muitos a escapar. Número 12. A oitava maravilha do mundo. O Girya Sinhagiri, ou Rocha do Leão, é uma colossal fortaleza antiga localizada na província central do Sri Lanka. Esta imponente fortaleza apresenta uma massiva coluna de rocha de cerca de 180 metros de altura. Para muitos, este lugar é a oitava maravilha do mundo, não apenas por sua beleza, mas por sua significância histórica e arqueológica. Aninhada no coração de uma grande floresta,
Esta maciça rocha tem sido o lar de pessoas desde os tempos pré-históricos. Arqueólogos encontraram abrigos de rocha na região desde o período Mesolítico, há aproximadamente 5.000 anos. Pelo terceiro século a.C., monges budistas e ascetas ocupavam os assentamentos próximos. A Fortaleza de Pedra consiste em uma extensa rede de reservatórios e jardins, alguns dos quais são considerados entre os mais antigos do mundo. A escadaria, também parte da fortaleza, conduz ao jardim e é considerada uma obra-prima arquitetônica. Cada degrau foi esculpido em calcário e a entrada emerge da boca aberta esculpida de uma fera. Textos antigos indicam que o rei Caxiapa construiu esta magnífica fortaleza em 477 d.C. Ela permaneceu um assentamento para todos os tipos de pessoas por milhares de anos, até recentemente. Hoje, a Rocha do Leão é um destino turístico popular que encanta todos que a contemplam pessoalmente. Número 11. Anéis mais antigos que a floresta amazônica. A selva amazônica, ou Amazônia, se estende do noroeste do Brasil até a Colômbia, Peru e outros países sul-americanos. É a maior floresta tropical do planeta e lar de mais de 3 milhões de espécies diferentes. Sua importância para a biodiversidade e a arqueologia é inegável. Em 2014, arqueólogos anunciaram a descoberta de valas espalhadas pela floresta, anteriores à própria Amazônia. Centenas dessas enigmáticas obras de terra, conhecidas hoje como os Anéis da Amazônia, ficaram ocultas sob a selva por milhares de anos. Os geoglifos foram descobertos após uma grande parte da floresta ser derrubada nos anos 80 como parte do projeto de colonização da Amazônia. Ninguém sabe o que os marcos no solo significam ou quem os fez. Estima-se que os geoglifos foram feitos entre 1.000 e 2.000 anos atrás, no período formativo amazônico, aproximadamente na mesma época em que outros assentamentos prosperavam na região. Os círculos raramente continham algo em seu interior, e parecia que os misteriosos anéis não eram aldeias antigas ou locais de rituais, mas sim valas escavadas esporadicamente para uso em cerimônias. Ao contrário de outras valas ou geoglifos pelo mundo, os únicos artefatos encontrados nos Anéis da Amazônia eram vasos de cerâmica decorados, intencionalmente quebrados. Alguns acreditam que povos antigos perambulavam pela Amazônia, escavando estas valas sempre que precisavam realizar uma cerimônia. No entanto, a identidade dos responsáveis pelos Anéis da Amazônia ainda é desconhecida. Número 10. A tribo antiga na Amazônia. Em 1914, Percy Fawcett alegou ter visto uma tribo de homens grandes e peludos nas regiões de selva da América do Sul. Eles falavam em grunhidos e não emitiam palavras, pareciam capazes de usar arcos e flechas e pareciam prontos para atacar a qualquer momento. A história de Fawcett é uma das muitas supostas encontros humanos com os maricaches, criaturas que supostamente mediam até 3,6 metros de altura e se escondiam nas selvas da América do Sul. Os maricoches eram descritos como bípedes poderosos, que apesar de não conhecerem a linguagem humana, eram habilidosos em técnicas de emboscada e ataque. O relato de Fawcett ganhou ainda mais mistério após seu desaparecimento inexplicado da área, juntamente com seu filho mais velho. Seu diário foi posteriormente publicado por seu outro filho, Brian Fawcett, e se tornou uma das peças de evidência que os criptozoólogos gostam de referenciar ao falar sobre os maricaches. Outros relatos frequentemente descrevem essas criaturas como incrivelmente agressivas, atacando humanos à vista em várias ocasiões. Seu conhecimento da selva permitia que desaparecessem rapidamente. Número 9. O homem que viveu na selva por 30 anos. Em dezembro de 1944, os últimos meses da Segunda Guerra Mundial começaram. Naquele tempo, soldados e civis igualmente não tinham ideia de que a sangrenta batalha que durou 6 anos estava prestes a terminar. O tenente japonês Hiroo Onoda foi designado para Lubang, uma pequena ilha nas Filipinas. Antes de deixar seu país, jurou dedicar sua vida ao dever. Poucos sabiam seus superiores que Onoda cumpriria sua missão como soldado e muito mais. Poucas semanas após sua chegada nas Filipinas, soldados americanos forçaram as tropas japonesas a se retirarem e se esconderem na selva. A maioria de seus companheiros morreu ou foi capturada pelos soldados americanos, mas Onoda, junto com 3 soldados companheiros, escondeu-se na floresta e insistiu em continuar suas atividades de guerrilha. Eles também se envolveram em vários tiroteios com a polícia local, sem saber que seu país havia se rendido em outubro de 1945.
Folhetos foram espalhados pela região, anunciando que a guerra havia terminado em 15 de agosto, mas Onoda recusou-se a acreditar nessa mensagem, considerando-a uma farsa dos aliados. Em 1959, Onoda foi declarado morto pelo governo japonês, mas, na verdade, ele permaneceu na selva das Filipinas aguardando para cumprir seu dever. E isso até o dia 20 de fevereiro de 1974, quando Norio Suzuki finalmente encontrou o tenente Onoda, que se recusou a sair até que o major Yoshimi Taniguchi, seu oficial superior, fosse pessoalmente à ilha de Lubang e emitisse ordens para Onoda. Em 9 de março de 1974, Onoda recebeu a ordem de que o comando imperial do 14º Exército havia cessado toda a atividade de combate. Após 30 longos anos e vários companheiros falecidos, Onoda foi dispensado de seus deveres militares. Antes de voltar ao Japão, entregou sua espada, rifle, bem como 500 munições e granadas de mão. Ele se tornou uma figura popular ao retornar ao seu país, vivendo uma vida relativamente pacífica até a idade de 91 anos. Número 8. O estranho pássaro patu. Você pode ter visto este pássaro em memes e fotos engraçadas na internet, mas qual é a verdade por trás dessas criaturas aviárias? Houve um momento em que a existência dos pássaros patu foi considerada uma farsa, o que é compreensível considerando sua aparência estranha. No entanto, os pássaros patu são muito reais. Eles vivem na América Central e do Sul, conhecidos por suas incríveis habilidades de camuflagem, olhos engraçados e canto alto. Eles podem se disfarçar facilmente e se misturar com as árvores, fazendo-se parecer com galhos de árvores. Embora muitos chamem esses pássaros de monstros aviários, os patus são criaturas incrivelmente tímidas e solitárias. Eles parecem perigosos, mas preferem se esconder e evitar o perigo a lutar. Número 7. A cidade perdida dos Maias. No coração de uma floresta exuberante no norte de El Petén, na Guatemala, jaz El Mirador, também conhecido como o Belvedere. Esta vasta área foi um assentamento pré-colombiano e é considerada a cidade perdida dos Maias. Em 1885, Cláudio Urrutia pesquisou a bacia do Mirador e descobriu a presença das ruínas. No entanto, foi somente em 1962, quando o arqueólogo Ian Graham examinou a área, que El Mirador foi completamente estudado. Graham completou um mapa detalhado das ruínas e, em 1978, arqueólogos começaram estudos cuidadosos na área. El Mirador é considerado uma das maiores joias da cultura maia. As ruínas incluem La Danta, uma pirâmide maciça com cerca de 70 metros de altura. As ruínas foram retomadas pela natureza, mas as estradas elevadas ainda são visíveis até hoje. Estima-se que a cidade perdida date de 1000 a 4000 anos antes de Cristo, mas muito sobre sua civilização ainda é desconhecido. O complexo, outrora ocupado por cerca de 200 mil pessoas, foi abruptamente abandonado há cerca de 2000 anos. Hoje, as ruínas continuam sendo estudadas e estão abertas para visitação pública. A jornada da cidade até as ruínas é desafiadora, mas para quem deseja ver o ápice da cultura maia, a viagem vale a pena. Número 6. Meteorito que contém provas de vida alienígena. Todo ano, cerca de 17 mil meteoritos caem na Terra. Isso inclui partículas muito pequenas que atravessam a atmosfera do nosso planeta. Astrônomos estudam essas rochas espaciais e, de vez em quando, encontram algo interessante. Uma nova substância, um metal alienígena intrigante e mais. No entanto, ninguém descobriu vida alienígena dentro de meteoritos, mas alguns acreditam que já encontramos. Em 2012, um meteorito caiu em uma selva no Sri Lanka, e ao examinar seu conteúdo, cientistas alegaram ter encontrado vida dentro da rocha espacial. Um artigo de pesquisa dedicado a descrever a rocha afirmava que ela continha estruturas biológicas fossilizadas altamente carbonáceas, ou, em resumo, vida alienígena. O artigo também continha fotos capturadas por um microscópio eletrônico que pareciam apoiar o fato. Esta descoberta foi amplamente divulgada em 2013, mas sua popularidade caiu rapidamente. Vários astrônomos descartaram a pesquisa como uma farsa, afirmando ser impossível encontrar vida alienígena embutida em meteoritos. Alguns especialistas acreditam que o meteorito veio de um cometa que continha diatomáceas vivas ou fitoplâncton microscópico. No entanto,
Como a pesquisa foi descartada por cientistas renomados, ela não foi registrada no banco de dados da Sociedade Meteorítica Internacional, nem reconhecida pela comunidade científica. Número 5. Antigo avião Inca. Os Incas são uma das civilizações mais famosas da história. Apesar de sua existência ter durado apenas cerca de um século, os legados que deixaram são imensos. Conhecidos como uma grande civilização com crenças e modos de vida notáveis, infelizmente, a varíola e a guerra encerraram abruptamente o reinado dessa civilização, outrora poderosa. Mais de 490 anos após os últimos Incas, continuamos a nos maravilhar com os artefatos que deixaram para trás. Arqueólogos encontraram pequenas figuras douradas nas selvas que os Incas habitavam na América do Sul. Diferentemente de vários artefatos, essas figuras douradas chamaram a atenção de arqueólogos e teóricos da conspiração por uma razão. Elas se assemelham a aviões modernos. Essas figuras incas, conhecidas como cholo, são diferentes. Acredita-se que datem de 1200 a 1500 anos atrás. Inicialmente pensadas como acessórios para nariz e orelhas, o que intriga os arqueólogos modernos é o fato de se assemelharem a aviões modernos. Vários pesquisadores ficaram intrigados com essas figuras, a ponto de recriarem versões maiores das pequenas figuras, e o resultado foi incrível. Mais de 10 dos modelos maiores conseguiram voar e não mostraram falhas aerodinâmicas. Será que a civilização antiga sabia sobre voo? Como foram capazes de criar essas pequenas figuras semelhantes a aviões? O que os inspirou a projetar suas decorações para se parecerem com aeronaves modernas? O mistério por trás do cholo permanece até hoje. Número 4. Avião de combate. Após o bombardeio de Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram na guerra. No auge da batalha, vários aviões e navios foram mobilizados, entre eles este bombardeiro B-17E. Sua missão era destruir as forças japonesas e, durante seu voo, o avião sofreu inúmeros impactos até que finalmente pousou forçadamente em uma selva em Papua Nova Guiné. Todos assumiram que o avião pousou devido por causa dos danos recebidos, mas apenas quando alguém encontrou o destroço e examinou o interior do avião, descobriu-se a verdade. Ironia do destino, o avião sobreviveu a todos os ataques das tropas japonesas, mas no auge da batalha ficou sem combustível. Todos os 9 aviadores a bordo sobreviveram, mas a localização do acidente os colocou em uma posição perigosa. Por semanas, os soldados fizeram o possível para sobreviver por conta própria, sem comida adequada ou água e sob o calor extremo do sol. Felizmente, os soldados voltaram em segurança, mas o avião permaneceu onde caiu por anos. Em 2006, o avião foi movido para Ley Wharf, mas foi movido várias vezes até chegar ao seu destino final no Museu de Aviação do Pacífico em Pearl Harbor, em 10 de abril de 2013. Devido à localização do destroço, o avião é apelidado de Swamp Ghost, fantasma do pântano. Número 3. O excêntrico Jardim de Esculturas no México. Nas montanhas Sierra Madre, a cerca de 450 quilômetros ao norte da cidade do México, encontra-se um jardim de esculturas excêntrico, que parece deslocado entre a vegetação. Este é Las Posas, criação do rico poeta britânico Edward James. Ao se deparar com este jardim feito pelo homem, inicialmente algumas pessoas podem pensar que se depararam com ruínas antigas, até perceberem o toque moderno das esculturas. O jardim consiste em pontes estranhas, uma estrada chamada os 7 Pecados Capitais, pedras com representações de cobras, lírios gigantes e mãos emergindo do solo. Foi planejado para ser uma atração excêntrica, que não prejudicaria a natureza circundante. James gastou milhões para garantir que as esculturas durassem muito tempo. Em 2007, a Fundação Fondo Xilitla comprou o local e continuou a conservar as esculturas e as terras ao redor. Número 2. O misterioso desaparecimento de Michael Rockefeller. Um dos desaparecimentos mais misteriosos da história é o do explorador e herdeiro Michael Rockefeller, 5º filho do governador de Nova York e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Nelson Rockefeller. Michael viajou para o coração da terra natal tribal Asmat, na Nova Guiné, em 1961 e foi a última vez que foi visto. Asmat era uma selva cheia de biodiversidade, com todos os recursos naturais que uma tribo precisaria para sobreviver. Michael visitou os Asmats em 1960 e aprendeu rapidamente os costumes da tribo.
Os Asmates da época praticavam vários rituais violentos, incluindo decapitar seus inimigos e comer sua carne. Apesar da terrível possibilidade de a tribo se voltar contra ele, Michael não se intimidou. No ano seguinte, o jovem voltou à Nova Guiné, acompanhado pelo antropólogo governamental René Wassin. Acredita-se que o barco deles virou a 19 quilômetros da costa e Michael teria se afogado, sem nunca chegar à terra. O afogamento foi declarado como a causa da morte de Michael, mas alguns acreditam o contrário. Há quem pense que os Asmates, ou outras tribos na selva, podem ter devorado Michael. Até hoje, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada, embora muitas tribos agora sejam pacíficas e acolhedoras de estrangeiros. No entanto, ainda existem várias tribos em florestas tropicais e selvas ao redor do mundo que recusam fazer contato com o mundo exterior. Algumas tentativas de contato falharam, e estas tribos não hesitam em usar violência para afastar estrangeiros. O dilema de como abordar essas pessoas permanece. Algumas organizações afirmam que seria melhor deixar essas tribos em paz, enquanto outras insistem que seria melhor ajudá-las, mas não completamente, apenas o suficiente para que possam se manter atualizadas. O povo Sentinela é uma das tribos incontatáveis mais conhecidas do mundo, vivendo na Ilha Sentinela do Norte, atualmente sob a proteção do governo indiano. Número 1. Ampliação da rede Maia descoberta sob a Guatemala. A nova tecnologia provou ser útil na descoberta de novas maravilhas arqueológicas. Em 2018, arqueólogos conseguiram localizar mais de 60 mil ruínas maias ocultas na Guatemala. A megalópole cobre mais de 2.093 km² de terra no norte do Petém. Se não fosse pela tecnologia a laser desenvolvida, teria sido impossível mapear toda a área, agora coberta por árvores exuberantes. A descoberta de 2018 foi outro avanço arqueológico significativo. As escavações e estudos continuam até hoje, e muitos acreditam que as ruínas nos permitirão aprender mais sobre os antigos maias. Realmente há muitas coisas estranhas na selva, mas qual dessas capturou mais o seu interesse? E você conhece outras coisas misteriosas encontradas na selva? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Confira também nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora mesmo. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!